Amém, irmãos? Aleluia. Louvado seja Deus. Abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 5, versículos 12 a seguir. Romanos capítulo 5, versos 12 a seguir. Graças a Deus, estamos juntos para adorar o Senhor mais uma noite. Aleluia. Romanos capítulo 5, versos 12 a seguir. Vou ler apenas os versos 12, 13 e 14. O texto diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão. Preste atenção nisso. Vamos falar muito sobre isso. Reinou a morte desde Adão até Moisés. As pessoas morriam normalmente desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. Mesmo que todos os homens de Adão até Moisés eram pecadores, mas não cometeram necessariamente o mesmo pecado de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Até aqui. Feche os seus olhos. Adoremos ao Senhor. Pai, nós te adoramos, te glorificamos e te exaltamos, Pai. Obrigado pelo privilégio, Senhor, de poder oferecer o nosso cântico, o nosso louvor, a nossa adoração a Ti, meu Pai. Agora, Senhor, nesse momento, reunido com a Tua igreja, em torno da Tua palavra, nós pedimos: fala o Senhor conosco, meu Pai, fala o nosso coração, Deus, alimenta a nossa alma, aumenta-nos a fé, ó Deus, em nome de Jesus. A Tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da Tua palavra. Nós queremos ouvir a Tua palavra nesta noite, Pai. Deus, toma conta desta reunião, domina, Senhor, a minha mente, os meus lábios e o meu coração, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Conforme prometido na semana passada, vamos começar então uma série de exposição bíblica acerca de doutrinas bíblicas. Os seus cultos de domingo podem sim ser chamados, pelo menos aí por alguns domingos, de culto de doutrina. Porém, você vai aprender de fato doutrinas bíblicas, não os de costumes, serão cultos de doutrina. E hoje, a base delas é um assunto extremamente importante. Mas é interessante que algumas pessoas não gostam do termo teologia. Parece que assusta, parece que cria uma certa barreira, não é verdade? A teologia, mas o que é teologia? A teologia, em primeiro lugar, é o estudo de Deus, a sua natureza, as suas características, não é? E o relacionamento dele com os homens e com o universo que ele criou. Isso é teologia, em primeiro lugar. Em segundo lugar, teologia é aquela interpretação de textos, é doutrina. Por exemplo, você acredita no sono da alma? Quando você morre, você fica dormindo? Sim ou não? Por que não? Ah, porque eu lembro de texto tal, eu lembro de passagem tal. Opa, você está fazendo teologia. Você está rechaçando algumas coisas que você, recusando algumas coisas que você entende que são erradas por causa de determinados textos bíblicos. Então você está interpretando a Bíblia. Isso é teologia. Eu gosto do título de um livro do R.C. Sproul. O título do livro é assim, diz assim: somos todos teólogos. E somos mesmo. Quando você aceita um corpo doutrinário e rejeita outro com o seu entendimento de uma base bíblica, você está fazendo teologia. Quer você queira ou não, isso é teologia. Alguns podem ser mais preparados, profissionais, terem estudado, isso é verdade. Mas em um grau maior ou menor, teologia todo cristão faz. Todos os cristãos são teólogos, porque fazem as suas interpretações bíblicas. Dito isto, o meu desejo, o meu sonho, a minha oração, quando preparando todas essas mensagens, quando eu chego na igreja, estava aqui agora adorando, pedindo graça ao Senhor, é que nessas exposições
nós venhamos a ter aquela experiência de Ezequiel. Nós estamos lendo o livro de Ezequiel, daqui a uns dias vamos chegar ao capítulo 45, e lá no, 47, lá no 47, o verso 5, no verso 5 diz assim, obrigado. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia atravessar. Esse é meu sonho como pastor desta congregação, que você possa mergulhar na palavra de Deus, que você possa se encharcar dela, e que você possa amar mais esse Deus maravilhoso. Eu quero que você se apaixone por Ele, por tudo quanto Ele tem feito por nós. Essa é a minha expectativa. Nessa primeira mensagem, nós precisamos entender o básico, nós precisamos ter uma base para, a partir dali, nós começarmos a alçar voos mais altos. Primeira coisa que nós precisamos entender, o ponto básico da vida cristã: não existe início de vida cristã se nós não entendermos a depravação do homem, a depravação total. Não tem como não entender a escravidão do pecado. Não tem. Porque há certas coisas que alguns crentes me perguntam, às vezes em escola bíblica, através do WhatsApp, que me fazem entender que isso parece ainda não estar bem claro. Quando dizemos que há uma depravação total, há uma escravidão total, há uma perdição total, o homem está morto para Deus, não quer dizer que todos os homens são maus, gente. Não é isso que é a doutrina da escravidão do pecado. Porque nós vemos pessoas boas, bons pais, bons maridos, pessoas gentis, pessoas bondosas, tá? Nós vemos isso. Mas o que significa então o ser escravo do pecado? É porque há uma diferença entre ser a pior pessoa e ser uma pessoa que está numa situação horrível. Porque o que a escravidão do pecado, o que a queda do homem fez, não foi tornar o homem mau, foi deixar o homem em maus lençóis. É isso que é a queda do homem. Ele ficou numa situação horrível. Então, amados, o que nós precisamos entender através da palavra de Deus está em Gálatas 3:22. O primeiro ponto: o ser humano está debaixo do pecado. Estou falando de toda a criação. O ser humano está debaixo do pecado. A Bíblia diz em Gálatas 3:22: mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, debaixo do pecado. Esse é um ponto básico, elementar. A doutrina, então, dessa pecaminosidade do homem, está falando sobre o estado, a situação em que ele está em relação a Deus. Não, volto a enfatizar, não é uma questão de comportamento, é uma questão de estar espiritualmente, a situação desse homem, desse ser criado, caído em relação a Deus. Porque esse homem que caiu, pecou. O ser humano peca. Para você ter uma ideia, se fosse num estudo bíblico de sábado aqui na escola bíblica, eu ia mostrar para você, eu as tenho. A Bíblia tem 10 palavras para pontos de vista diferentes do que é pecado. A Bíblia tem 10 palavras para pecado, mostrando o nível de profundidade e as áreas em que o homem caiu. Ela fala sobre transgressão, iniquidade, erro, pecado, perversidade, maldade, o homem incrédulo no sentido de perder o respeito e a reverência a Deus, a incredulidade no sentido de falta de confiança a Deus, a desobediência, a ilegalidade, tudo isso usado na palavra de Deus para dar uma ideia do quanto nós estamos longe desse Deus. A palavra de Deus, ela diz que Deus criou todas as coisas e disse para que eles se reproduzissem segundo a sua espécie. E Deus colocou cada espécie num ambiente. Por exemplo, os peixes, o ambiente deles é a água. Os animais do campo, já está dizendo, o ambiente deles é o campo, certo?
Agora, o ambiente do homem não é o planeta Terra. O ambiente do homem é Deus. E Deus falava com Adão na virada do dia, visitava-o. Que maravilha! Então, o ambiente do homem é Deus. Diz assim para o homem ainda: pode dar nome a tudo isso daí. Deixa com você. Administra isso. Você está percebendo a diferença entre... Nós não estamos falando de um zoológico em que o homem é mais um numa jaula. Nós estamos falando de um zoológico onde quem tem a chave na mão entra e sai e domina o zoológico, quem é? Então o homem não está, o homem sem pecado, ele não estava na esfera da criação como mais um elemento. Ele está na esfera de Deus como representante de Deus sobre toda a criação. Veja o papel que o homem recebeu. Veja a importância que ele recebeu. Só que ele foi criado em estado de teste. A árvore do conhecimento do bem e do mal. E vocês sabem que eles falharam. Então a primeira coisa que nós vemos é o pecado pessoal. Todos pecamos, pessoal. Você, eu, todos pecamos. Vamos fazer uma perguntinha para você pensar. Já fiz na escola de teologia, nas aulas de teologia, já fiz na escola bíblica aqui. Vou fazer de novo. Pense, preste atenção. Você peca porque é pecador, ou você se torna pecador porque peca? Bom, nem precisa me falar. Eu quero que você chegue à conclusão, é agora, porque nós vamos discorrer sobre isso. E não é pegadinha para nós vermos um pouquinho, não. De você entender isso, depende a sua teologia pessoal, a sua compreensão das Escrituras. Você peca porque você é pecador, ou você se torna pecador porque você passou a pecar? Você é pecador porque peca, ou peca porque é pecador? Então nós vemos acima o quê? Os atos pecaminosos. Todos os seres humanos pecam. Agora nós vamos ver na sequência que o problema é mais embaixo. Que o problema não é só o que a pessoa faz. O problema do ser humano é a natureza pecaminosa. Aí vai um pouquinho mais longe, porque Adão, no jardim do Éden, ele era inteiro, íntegro, ele era completo, ele tinha uma personalidade rica. Mas nesse teste de obediência que nós acabamos de falar, ele pecou. Eles conheceram o pecado, eles conheceram a transgressão, e isso mudou a situação deles em relação a Deus. Para eu dar um exemplo daqui para frente, por favor, isso é um simbolismo. Eu tomei cuidado em usar a cor, vou usar cores, para não mexer com raças. Nós temos brancos, negros, amarelos, nós temos vermelhos, não. Então não vamos mexer com essas cores. A partir do momento que Adão pecou, ele ficou separado de Deus. Ele passou a ter uma natureza pecaminosa. Vamos dizer que a partir daquele momento, Adão ficou azul. Pronto. Adão ficou azul. Azul agora passa a ser a cor dos que estão separados de Deus. E o pior, essa cor entrou no DNA. Então agora, ser azul vai passar para toda a descendência. Todos os filhos de azuis são azuis. Está vendo? Isso é fazer parte da natureza pecaminosa. Quando os seres celestiais viam um ser humano azul, sabiam que esse ser humano estava separado de Deus. Estou trabalhando com a cor azul na pele para que você visualize a situação desse homem. Estou criando uma imagem na sua mente. Por quê? Porque agora o pecado ficou impregnado. Azul é sinônimo de espiritualmente morto. Azul, espiritualmente morto. E não há escolha. Aí agora você vai entender. Tudo que Adão fazia
vinha contaminado a partir de agora. Tudo que Adão praticava vinha contaminado. Ele podia amar a esposa, ser um trabalhador exemplar, ser um bom cidadão, pagar os impostos, mas qual era o problema dele? O problema não era o que ele fazia, o problema era ele ser azul. O problema agora não é mais o pecado individual, o problema agora é a natureza do homem. Ele é uma pessoa separada de Deus. Então, uma pessoa azul, ela pode fazer coisas boas, mas isso não a torna uma pessoa com direito ao céu. Porque o problema não foi resolvido. Qual é o problema? Ser azul, ter natureza pecaminosa. Todos os que estão separados de Deus estão azuis. Não importa ser bonzinho, porque ele está separado de Deus. Tudo está contaminado. Pensa numa árvore, tá? Se a raiz de uma árvore está contaminada, isso vai passar para o fruto ou não? Isso vai influenciar o fruto daquela árvore ou não? Então, se a natureza do homem, o coração, os pensamentos, os sentimentos, se eles estão contaminados, que é tudo aquilo que está lá dentro, que é a raiz, eu pergunto, tudo que ele fizer estará contaminado ou não? Esse é o nosso problema, o problema da humanidade. Então, nós fomos, que vivíamos através de Adão, nesse ambiente de Deus, nós fomos colocados para fora. Nós fomos separados de Deus. E aí Agostinho vai dizer assim, ó, existe um buraco no coração do homem, existe um vazio no coração do homem, existe um oco no coração do homem que só pode ser preenchido com algo que se chama Deus. Agostinho já dizia, nós temos um vazio na alma, porque quando nós saímos do ambiente de Deus, quando nós ficamos separados de Deus, desde lá de Adão, a gente sente falta daquele ambiente. A gente sente falta de Deus. Então agora, a tendência nossa para o erro, para o pecado, é uma característica dessa raça azul. Ser pecador, fazer o errado, se tornou lei para nós. Olha uma desgraça, uma maldição que nós temos brasileira. O jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro nunca é fazer o certo. O jeitinho brasileiro é o quê? A gambiarra, o atalho, enganar. É, mano? Olha um dos ditados que mais fizeram sucesso na década de 80, 90, que até hoje é muito lembrado. Eu gosto de levar vantagem em tudo. Lembra do Gerson fazendo essa propaganda do maço de cigarro? O ex-jogador? Aquela máxima, né? Eu fumo tal cigarro porque eu gosto de levar vantagem em tudo. Só que o brasileiro espertão que é, fez o quê? Já levou para tudo. Eu gosto de levar vantagem em tudo. E se tornou famoso ou não ficou esse moto? Pois é. Essa é a nossa tendência. A gente gosta do errado. Esse é o problema. Você assiste um filme. O bandido está lá todo fazendo de tudo para escapar. Chega no final, o mocinho chega lá, captura o bandido, você fala, tonto. Se fosse eu, faria diferente. Quem já passou por isso? Seja honesto, levanta a mão aí. Você está vendo? Em vez da gente triunfar com a justiça, com a verdade, aí, tá vendo? Bobo, eu dou numa coisa boba, tá vendo? Pegou, vai ser sempre assim. Em vez de você torcer para a polícia, você torce para quem? Para o ladrão, para o bandido, para o errado. Paulo vai dizer aí em Romanos 7,25, eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus com a mente, mas segundo a carne, da lei do pecado. Essa luta que existe dentro de nós. Ele vai falar no 8,2, a lei do pecado e da morte. Essa lei, esse princípio da natureza pecaminosa nossa, pessoal, é a natureza da pessoa não regenerada, não nasceu de novo. Eu quero ler para você Romanos capítulo 3, já lê para mim, consegue rapidão ler Romanos capítulo 3, dos versos 10 a seguir. Romanos capítulo 3, dos versos 10, perfeito. Olha lá, ó, acompanha aqui comigo, até o 18, vou ler rápido. Como está escrito, não há justo, nem um sequer, inclui você e eu. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus.
todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Sabe o que é isso? Isso é túmulo aberto. Com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios, veneno de cobra. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Pergunto para você, esse texto retrata a nossa sociedade de hoje ou não? Sim. É disso, é exatamente. Billy Graham já disse há 30 anos atrás, essa Bíblia aqui, essa palavra de Deus, ela é tão atual quanto o jornal que publicaram hoje de manhã. Porque ela trata da natureza do ser humano. E é isso que nós sempre fomos, irmãos. Aí você entende Gálatas capítulo 5. Os frutos da carne. Tudo aquilo lá, irmãos, todos nós temos de lutar contra. Porque nós temos essa tendência. Isso é o pecado pessoal, irmãos. O homem é culpado pelo pecado pessoal e para isso não há desculpa. Todos nós erramos. Porque a natureza pecaminosa está dentro de nós. Você carrega consigo isso. Toda vez que os céus olham, os seres espirituais olham, o ser humano azul, ele está separado de Deus. Ele carrega uma culpa. Esse errou contra Deus. Mas, irmãos, o pior de tudo, além do pecado pessoal, além de herdarmos a culpa de Adão, o terceiro, é que Deus, como justo juiz, ele decretou uma sentença. Deus decretou: o homem é pecador. E como pecador, está condenado. É isso que a palavra de Deus, Romanos 3, verso 9, diz: pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Quando o ser humano pecou, quando você e eu pecamos, quando Adão pecou, Deus decretou a sentença. Romanos 11, 32, porque Deus a todos encerrou na desobediência. A humanidade está separada de Deus. Aí se conclui então, todos estão debaixo do pecado. Gálatas 3, 22, mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado. Por que eu digo que às vezes há algumas perguntas que vêm na escola bíblica, no WhatsApp para mim, e a gente percebe que a pessoa não está entendendo bem a doutrina bíblica. Gente, eu tive uma avó, tive duas, né? Mas a mãe do meu pai, ela faleceu com 106 anos. Pensa numa pessoa boa. Pensa numa pessoa fantástica. Minha avó era boazinha. Ela morreu. Pastor, ela vai para o céu? Ela era azul? Então não vai. Vou pegar mais pesado. Falei da minha avó, agora vou mexer com o seu. O seu filho, o bebezinho que acabou de nascer aí, você tem no colo, ele vai para o céu? Então, aí depende. Vou dizer para você por quê. Como é que nós entendemos a questão da morte das crianças? Eu falei para vocês que eu ia tratar de teologia no culto. Então a gente vai enfrentar os problemas de frente. As crianças, existe uma, não vou dizer uma unanimidade, mas existe uma grande maioria esmagadora que entende o seguinte: você é condenado quando você faz uma recusa pessoal de Deus ou de Cristo. Então, por isso nós somente batizamos a criança a partir do momento que ela tem a idade da razão. 11, 12, 13 anos, dependente, em média 12 anos. Por quê? Porque daí ela tem um poder de decisão, sim ou não. Por que nós não batizamos crianças? Porque a criança não decide, ela não faz a sua profissão de fé. Então entendemos da mesma forma que aquela criança que não tem o poder de decisão, ela não entendia a obra da redenção. Se por um lado são perdidos aquelas pessoas que rejeitam a Cristo, essas crianças não rejeitaram. Se por um lado elas não aceitaram, por outra também
não rejeitaram. Então, nós cremos na salvação, sim, das crianças por esse fato. Elas não podem ser incriminadas por terem rejeitado a Cristo e sua obra, porque não tinham a razão para isso, entendimento para isso. Então é nessa base que nós entendemos e acreditamos na salvação das crianças, sim, tá? Existe uma série de debates ainda sobre isso, não quero entrar no detalhe, não é um problema. Sim, acredito na salvação das crianças, porque elas não tiveram oportunidade de rejeitar. Então, elas são salvas. Ok? Agora eu pergunto para você: ai, meu filhinho tão bonzinho, vai para a escola, tira as melhores notas, é bom para todo mundo. A pergunta que se deve fazer é: ele aceitou a Cristo ou não? Uma coisa você deve entender: todos os seres humanos, eles multiplicam, faltou a palavra. Todos os seres humanos se multiplicam naquela ordem: azuis geram, pecadores geram. Onde o senhor viu isso, pastor? Bíblia, Salmo 51. Em pecado fui formado, em iniquidade me gerou minha mãe. Então, que bonitinho, olha, é um santo. Não, é uma cobrinha. É só uma questão de tempo para ele mostrar as garras. Não se enganem. Já contei para vocês aqui. Você ensina seu filho a mentir? Quem é que ensina? Vamos lá, conta para mim, confessa o pecado. Você ensina seu filho a mentir? E quantas vezes você já pegou seu filho fazendo coisa errada, como eu já peguei também? 2, 3, 4 anos, você já... O que você está fazendo? Nada! Quem fez isso daqui? Não fui eu! A criança está sozinha, filha única, Isadora Júnior. Está vendo? Não mente. Mente. Você pega no flagrante, ela mente. Eu pergunto: onde vem isso, pessoal? É azul. É isso. É a filha dela, é os filhos meus, os filhos, sabe, são todos os seus filhos. São cobras que precisam ser transformadas. Só vai chegar o momento de mostrar as garras do veneno. Percebe? Essa é a regra. Essa é a lei. Por quê? Nossos filhos precisam ser levados para a casa do Senhor. Mandei para vocês esses dias um áudio de uma pessoa que falou assim: ainda bem que a minha mãe me levou obrigada para a igreja, porque foi num dia que eu fui obrigada que eu tive um encontro com Deus. É isso é Bíblia, gente. Isso é o que nós precisamos aprender. Essas são as primeiras consequências de entendermos. Nós nascemos azuis. Quando eu digo azul, estou querendo dizer o quê? Nós temos a natureza pecaminosa e todo ser humano está condenado por Deus. Isso é ser azul aqui nesse sermão. Só que o azul externo a gente vê, a natureza pecaminosa não. Se todo ser humano fosse literalmente azul, você ia andar na sociedade e aí sim você ia falar: meu Deus, estamos perdidos. Mas como a gente não vê, aí passa batido. Mas em segundo lugar, o ser humano, ele está perdido espiritualmente, gente. O ser humano, todos, hoje, merecem o inferno. Deus é santo, totalmente santo, 100% santo. Quantos pecados você acha que ele aceita? Agora eu vou fazer uma pergunta inocente para você. E quantos você já cometeu? Aí eu pergunto: para onde você acha que você deve ir? Se tivesse alguém separando as filas, se fosse para... Eu nem passava vergonha. Já ia entrando na outra, já para o lugar que não tem aquecedor, o lugar que não tem ar-condicionado, porque o aquecedor pode aumentar que eu estou chegando. Todos nós somos pecadores, pessoal. Nós não temos o direito a... mas Deus é bom. Deus é bom, mas Ele é santo também. Mas Deus é amor. Deus é amor, mas Ele é justo também. Percebe? Ele não é uma coisa só e a outra não. Efésios 2:1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Esse que é um dos problemas que eu discuto com colegas de teologia. Para muita gente parece que Adão, espiritualmente, quando pecou, não morreu, teve um desmaio. Eu pergunto para você: se você chegar numa pessoa que nós estamos velando, que ela está morta,
chega aqui e xinga a mãe dele. O que ele vai fazer? Vamos fazer uma coisa sem educação, vai chegar e cuspir na cara dele. Seu morto! Vou ofender você agora, seu morto! E cospe na cara dele. O que ele vai fazer? Por quê? Certo? Pois é. Essa é a situação, veja lá no começo, eu dei o seguinte exemplo. O homem, quando peca, não é que ele se tornou uma pessoa má. A pessoa má não faz coisas boas. Nós temos na sociedade muita, mas muita gente que faz coisas boas. Então o pecado não torna a pessoa má. O pecado deixa a pessoa o quê? Numa situação horrível. E essa situação é separada de Deus. Então quando a Bíblia diz que a pessoa está morta, ela está morta não é porque ela tomba, vai à cama fria. Não. Ela está morta porque ela está separada de Deus. Isso é a morte, tá? Ezequiel 18:4. A alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado, Romanos 6:23, é a morte. Agora aprenda, isso é interessante, isso é extremamente importante. O pecado causa morte espiritual. O pecado causa a separação entre o homem e Deus, tá? Amém? Todo mundo comigo, amém? Agora, é a separação com Deus que causa a morte física. Perceba isso. Então, o pecado separa o homem de Deus. Uma vez separado de Deus, o homem tem prazo de validade. Porque ele saiu do ambiente de Deus. Deus é vida. Deus tem a árvore da vida. Separou, prazo de validade. Então, o pecado, ele causa morte espiritual. Quando Adão pecou, ele caiu? Sim ou não? Não. Ele pecou e continuou lá. Não é isso? Mas, com isso veio Deus e disse assim: você está fora. Casal, pode sair do jardim, bota os querubins lá, com espada na mão, não entra mais. O homem é como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não é inocente mais. E vai pagar por essa perda da inocência. Separou de Deus. Quando separou de Deus, passado alguns séculos, Adão morre. Por que Adão morreu? Porque ele foi separado de Deus. O salário do pecado, o que o pecado cobra, é a morte. É isso que nós precisamos entender, ok? Muito bem. Então, Romanos 5:12. Portanto, assim, o texto que lemos hoje. Portanto, assim como por um só homem, lá, Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, olha, pelo pecado entrou a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Esse é o versículo que você pode sublinhar na sua Bíblia e escrever assim: pecado original. Romanos 5:12. É aí que está a base do pecado original, tá? Então, assim sendo, todo ser humano já nasce espiritualmente morto. A sociedade sem Deus está morta, é azul. Então nós não pecamos, nós não nos tornamos pecadores porque nós vamos pecar. Nós já nascemos pecadores, por isso que a gente peca. Porque você nasce, vai pecar. A gente já sabe que vai pecar. Essa é a dedução que você tem que ter da palavra de Deus. O ser humano já nasce morto, olha aí. O ser humano já nasce morto. Então, qual é a prova máxima de que o ser humano é pecador? Ele morre. A prova máxima que o ser humano é pecador é que ele morre. Paulo 5:12, na sua Bíblia, ensina o quê? Uma vez que todos os homens morrem fisicamente, fica provado que todos os homens estão mortos espiritualmente. Essa é a linha de raciocínio de Paulo, tá? Então, o ser humano, ele está debaixo da condenação. João 3,36, palavras de Jesus, diz assim: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna, o que todavia se mantém, preste atenção nessa palavra, o que todavia se mantém rebelde contra o Filho não terá vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Note, palavras de Jesus, pega a sua Bíblia, João 3,36, anote, permanece a ira de Deus, ou seja, quem aceita Jesus fica livre da ira de Deus.
Quem não aceita Jesus já está sobre a ira de Deus. A ira de Deus permanece. O que o texto está dizendo? Jesus está dizendo assim: existe uma ira de Deus sobre toda a humanidade. Quer se livrar dela? Segue o Filho. Porque se não seguir o Filho, a ira permanece. Esse texto é extremamente importante. Existe uma ira de Deus sobre a humanidade, pessoal. Antes de você vir a Cristo, a ira de Deus estava sobre você. Você só fica livre dela quando você tem a sua vida entregue ao Senhor. Notaram aí? João 3,36? Permanece. Existe uma ira de Deus permanecente, vamos dizer assim, para não dizer permanente, sobre a humanidade, tá ok? Então o homem está espiritualmente morto, tá? Existe uma ira divina sobre ele. O ser humano está debaixo da ira de Deus por estar em Adão. Romanos 1,18 é um texto clássico que você conhece, né? A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então aqui Paulo está falando que o homem está debaixo da ira de Deus também por pecar individualmente. Não adianta falar só de Adão. Ei, Adão atrasou a minha vida. Então assuma uma posição agora: não vou pecar mais. Se você não pecar mais, você pode tirar a pedra em Adão. Mas você pecou, você é igualzinho. Postei acho que essa semana para vocês aqui, né? Um pecador que fala do pecado dos outros não é mais santo, ele só é um pecador fofoqueiro. Um pecador que fala do pecado do outro não é mais santo porque está vendo o pecado do outro, é um pecador fofoqueiro, só isso. Não torna melhor, gente. Então o destino que aguarda a humanidade perdida é horrível, pessoal. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 7 ao 9: quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor. Preste atenção. Quando ele se manifestar com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança. Da mesma forma que quando você olha na rua, você, eu, saberíamos discernir quem é azul, quem não é. Da mesma forma, os anjos e o mundo espiritual, inclusive o mundo das trevas, quando olha para a igreja e olha para o mundo, ele vê o selo do Espírito Santo em você. Esse pertence ao Rei. Esse acredita em Jesus. Esse aceitou o plano da salvação. Esse tomou posse do plano da redenção. Essa é a diferença. É isso que o mundo espiritual vê. Estes, verso 9, em Tessalonicenses, sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Gálatas 3,13, olha o que foi lido aqui hoje à noite. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Cristo na cruz, Ele vive como Adão deveria ter vivido. Tanto é que Paulo vai chamar Cristo de o segundo Adão, em Romanos. Pessoal, pega Adão, pinça Adão lá do Jardim do Éden, sem pecado, faz nascer em Maria, homem perfeito, e entrega para a sociedade. Era como Adão deveria ter vivido sem pecado. Jesus teve também a árvore do conhecimento do bem e do mal, entre aspas, o tempo todo sendo oferecido para ele. Coma. Mateus capítulo 4, a tentação no deserto, o que o diabo fez? Coma do fruto. Em palavras diferentes. Durante todo o seu ministério ele foi tentado. Coma. Ele não comeu. Permaneceu lá. Perfeito. Levam esse homem perfeito, segundo Adão, para a cruz. Na cruz ele não merece. Por que ele está lá, pessoal? Por nós. Aí eu pergunto para você, entenda isso. Que cor que ele fica na cruz? Na cruz, esse simbolismo que nós estamos estudando, na cruz Jesus é azul. Sabe quem morre? Um azul que não merecia. Ele não merecia. Ele diz: Pai, eu assumo a cor. Eu assumo o pecado. É isso que acontece na cruz, pessoal. É por isso
que Paulo vai responder quando ele escreveu aos Colossenses capítulo 2, versículo 14, a cédula que era contra nós, a condenação que era contra nós, Cristo rasgou-a, cravando-a na cruz. Isso é o Evangelho, isso somos você e eu, isso é a obra da redenção. Então Paulo está nos dizendo aos Gálatas que Cristo nos resgatou da maldição. Se Cristo é quem resgata, se Ele resgata da maldição, é que o fato é, existe uma maldição para quem não nasceu de novo. Existe uma maldição sobre a sociedade. Existe uma maldição espiritual sobre aquele que ainda não entregou sua vida a Cristo. É com essas pessoas que você trabalha, é com essas pessoas que você estuda, são essas pessoas que são seus vizinhos. Então, quando você vê perseguição religiosa, abandono de Deus, pessoas que rejeitam Deus, você está trabalhando com pessoas que estão debaixo da maldição e da ira de Deus. Acorda! Você espera o quê, meu irmão? Não dá para esperar muita coisa. João capítulo 3, versículo 18. Palavras de Jesus, está aí na sua Bíblia. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Verso 18 agora. Quem nele crê, não é julgado. O que não crê, já está julgado, tempo presente, porquanto não crê no nome do Filho de Deus. A sociedade que não crê em Jesus, ela não será julgada, pessoal. Já está julgada. Aquela história do grande torno branco, abriram-se os livros, é só para tique. Só para checklist, pessoal. Quem não crê no Filho já está condenado. Ah, mas Deus é bom. Lógico que Ele é bom, mas Ele vai lembrar do que foi feito por sua causa na cruz para o Filho dele. E nem assim você aceitou. Percebe em que situação está a humanidade sem Deus? Isso é a depravação total. Essa separação de Deus. Agora veja o convite da palavra. O Espírito Santo faz esse convite, não é? Renda-se a Cristo. Procure o Evangelho, o batismo. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, mas esse Deus seu, pastor, é muito irado. Então venha domingo que vem que eu vou pregar sobre a graça. Agora eu comentei em casa. Não tem como você supervalorizar a graça, não tem como você dar um turbo na graça, se você não supervalorizar o seu estado pecador, enfiar um turbo, ligar um turbo no seu estado de perdição. O homem sem Deus está perdido. É a compreensão do quão perdido você está que leva você a ficar tão grato e apegado por uma graça tão maravilhosa que é oferecida. Palavras de Jesus. Quem vai amar mais Pedro? Pedro disse assim: eu acho que quem deve mais e foi perdoado, acho que vai amar mais. Lógico, Pedro. Agora você percebe por que eu estou tomando o seu domingo à noite quente assim, para explicar o quão pecador a humanidade é sem Deus? Porque o que Deus vai fazer para resgatar essa humanidade, isso não tem preço. Isso não tem preço. O ser humano está debaixo do poder de Satanás. Aí começa só a piorar. Veja, o homem, no começo eu falei para você, cada um segundo a sua espécie, no seu ambiente. O homem foi criado para viver no ambiente de Deus. Quando o homem é separado do ambiente de Deus, é alijado, colocado para fora, ele é expulso do ambiente de Deus, pergunto para você, em que ambiente ele cai? Só existem dois ambientes. Não existe um terreno cinza no meio, pessoal. Se você está no ambiente de Deus, você está na luz. Se você não está no ambiente de Deus, você está nas trevas. Se você está no ambiente da luz, você está debaixo do poder de Deus. Se você não está no ambiente de Deus, você está debaixo do domínio de Satanás. Pastor, mas onde está isso na Bíblia? 1 João capítulo 5, verso 19. O mundo inteiro jaz no maligno. O mundo inteiro jaz no maligno. Paulo, em 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, ele não podia ser mais claro.
O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. Sabe aquela brincadeira que a gente faz, até, por exemplo, as crianças faziam, né? De colocar a mão na frente do olho assim, para o outro não enxergar tal coisa? Pois é isso que Satanás faz, e não é brincando. Para que o homem, note o que o texto diz, o Deus desse século cegou o entendimento do incrédulo. A pessoa já é incrédula, está separada de Deus. O que o diabo vem e faz? O diabo vem e cega. Percebe como a sociedade está escrava? Percebe como a sociedade fica tomada? Efésios capítulo 2, versículos 2 e 3. Andastes outrora segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. É azul? Está num ambiente fora de Deus? São filhos da desobediência? Pois é, quem opera no meio deles, o texto diz, é o espírito de Satanás. Note então que a palavra de Deus ensina que o mau caminho do mundo, o mundo vai contra Deus, tá? O texto diz que há um espírito que atua na sociedade. Você vive no meio de uma batalha espiritual. Talvez você não tenha acordado ainda, mas você já está levando pancada por todo lado e não percebeu. Quero que eu provoque vocês. Quem que viu aquele vídeo que eu mandei para vocês do poder da oração e o que faz no cérebro da pessoa? Aquele neurologista. Quem viu? Amém? Maravilhoso? E enquanto você melhorou a sua vida de oração depois daquele vídeo? Não adianta você vir de domingo à noite querendo um pastor que prega as mensagens maravilhosas que eu espero um dia chegar a pregar. Não adianta você vir para a igreja ouvir os hinos maravilhosos que a gente ouve a nossa equipe do louvor cantar, se você não estiver disposto a mudar de vida, não. Não adianta você ver vídeos maravilhosos que exaltam a vida cristã e a prática da vida cristã, se você não quiser viver uma vida cristã mais intensa. Não adianta você ver um vídeo maravilhoso, dar glória a Deus, e aí Deus sabe todas as coisas, né? A gente fala de uma forma humana. Deus fala assim, agora vai, ó, arrepiou, você viu? Até lágrima apareceu no olho, agora vai. Fecha o celular e continua a mesma coisa. Seria melhor que você não tivesse visto. Então, esse mundo sem Deus, as Escrituras chamam de império das trevas. Você está em batalha espiritual. Você que talvez não tenha percebido ainda. Colossenses 1,13. Ele, falando de Cristo, nos libertou do império das trevas. Percebe? Eu estava falando aqui, ó. Quem vive no ambiente de Deus, como o ser humano vivia, estava protegido. Agora ele está fora. Quem não está na luz está nas trevas. E agora essas trevas, Paulo vai chamar em Colossenses 1,13, que essas trevas, dessas trevas o diabo fez um império, cegando as pessoas incrédulas. O espírito que atua nos filhos da desobediência. Quando você foi salvo, meu irmão, veja agora a intensidade disso. Desse império das trevas, Paulo diz em Colossenses 1,13, nos transportou, ele nos libertou, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então esse ambiente em que Adão havia criado, de onde ele foi expulso, sabe o que é a obra do Evangelho? Ir lá nesse império das trevas, olha, vê o Jainon lá, está escravo, está cego, tem espírito da desobediência que opera nele, ele está perdido, ele está enjaulado, ele está acorrentado, mas o Espírito vai lá e diz, Jainon, vem Jainon. Aí a gente fala assim, eu aceitei Jesus. Tem certeza? Tem certeza que foi você mesmo? Ele chega lá e diz assim, Jainon, vem. Aí você acorda, né? E ele diz assim, ó, você está vindo, né? Você já vem glorificando o Filho. Aí você só cai no meio, aí te coloca no reino da luz, onde você só está fazendo o que todos aqui já fazem. Aleluia, Ele me resgatou, Ele me livrou. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória ao teu nome. Obrigado, 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 Senhor. Aqui quer viver. É isso que Paulo está falando, tá? Esses textos ensinam então que o ser humano nasce espiritualmente debaixo do controle de Satanás, faz parte da família de Satanás, faz parte do reino de Satanás, que é o império das trevas, é cidadão do mundo de Satanás. Então o ser humano está perdido, pessoal.
Essa é a conclusão aqui. Essa é a imagem do sermão que eu preguei domingo passado. Quando Jesus vai falar da humanidade, que texto que ele usa? Que exemplo que ele usa? A ovelha perdida, a dracma perdida ou o filho perdido? Ele não fala outra coisa. Percebe Lucas 15? Você entende agora? Jesus deixa muito claro, vocês estão perdidos. Paulo vai escrever aos Efésios, naquele tempo estavam sem Cristo, não tendo esperança, sem Deus no mundo. Note a expressão. Mas eu frequentava a igreja, eu tinha os amigos, eu ia em congresso, eu ia isso. Antes de você nascer de novo, você estava no mundo sem Deus. A diferença é conversão, mudança de mente, nasceu de novo, regeneração. Aí fazer parte do reino do Filho do seu amor. Não fez parte, você pode ir a congressos, igrejas. Se não nascer de novo, você está no mundo sem Deus e vai para o inferno. É isso que está muito claro aqui, tá? No mundo há o ídolo do dinheiro, há o ídolo das imagens, ídolos e imagens que se prostram e fazem orações, há ídolos da fama e do prestígio, mas não há Deus. É um mundo sem Deus. O mundo tem ídolos, pessoal, mas não tem Deus. O mundo tem ídolos. Então, para encerrar, o ser humano está debaixo do pecado. Gálatas 3:22, a Escritura encerrou tudo sobre o pecado. O ser humano está espiritualmente morto. Efésios capítulo 2. E vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. O ser humano está debaixo da condenação. João 3:36. Por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. 4. O ser humano está debaixo do poder de Satanás. 1 João 5:19. O mundo jaz no maligno. O mundo inteiro. 5. E terminamos. O ser humano está perdido. Lucas capítulo 15, as 3 palavras. Isso é a depravação total. Isso é a escravidão do pecado. Quero encerrar para vocês dizendo que tipo de linha Adão cruzou quando eles comeram o fruto do bem e do mal. Se você procurar na internet, qualquer hora, Cataratas do Niágara ou Niagara Falls, lindíssimo. É assustador o tamanho daquelas cataratas, é fantástico. Além do pica-pau, vocês já viram no desenho, né? Alguns doidos já tentaram descer, e por incrível que pareça, teve um que tentou descer num barril mesmo. As cataratas são de um rio, esse rio se chama Niágara, né? E o Niágara, naquele ponto, forma as cataratas. Então, as cataratas do rio Niágara. O Niágara, ele é largo, grande. Você pode olhar vídeos depois na internet, você pode olhar as cataratas, são lindíssimas. Eu aconselho você ver, é de glorificar a Deus pela maravilha da natureza. Mas se você vem pelo rio, há uma série de avisos no caminho, cataratas à frente, vai dando metragem. Chega um ponto que está escrito assim em inglês: Point of No Return. Tem um ponto que tem uma placa que diz assim: a partir daqui não há como retornar. Se você passar daqui, só tem cataratas depois. Não tem como resgatar, não tem como você voltar. Passou daqui, é cataratas. Adão atravessou essa linha. Quando Adão e Eva comeram do fruto proibido, quando eles desobedeceram a Deus, eles atravessaram um ponto que não havia mais retorno. Não importa o quanto se arrependeram ali. É a mesma coisa de gravidez. Gravidez não desejada, indesejada. Gravidez não desejada, meu, depois que foi detectada, meu, aí pode se arrepender o que for. Point of no return. Desse ponto para frente não dá para voltar mais. Para você ver a gravidade do que Adão fez. E aí vieram as consequências. Então nós somos pecadores por 2 motivos básicos. Primeiro, por causa do pecado de Adão. Nós trazemos a culpa nele, nós somos azuis, nós temos a natureza pecaminosa. Quando eu digo nós aqui, eu estou falando da humanidade, tá? Não estou fazendo distinção da igreja ainda, não estou pregando sobre isso, meus amigos.
Em segundo lugar, o que prova que nós temos a natureza pecaminosa é o outro motivo pelo qual nós somos